Olá! Hoje a gente vai desvendar um conceito que está aos pouquinhos e em silêncio, remodelando nosso mundo. A internet das coisas. Vamos entender de vez como isso funciona. Para começar, vamos pensar numa ideia que é bem simples, mas ao mesmo tempo muito poderosa. Imagina só, e se os objetos físicos que estão aí ao nosso redor não fossem mais silenciosos? Se tudo, desde a cafeteira até uma turbina de avião, de repente ganhasse uma voz digital. Pois é, essa ideia tem nome, e a origem dela vem lá do finalzinho dos anos 90, com um pesquisador do MIT chamado Kevin Ashton. Na época, ele estava buscando jeitos de otimizar a cadeia de suprimentos de uma gigante, a Procter Gamble. E foi em 1999 que o Ashton descreveu essa visão. Ele imaginou um mundo onde os computadores pudessem ver, ouvir e até sentir o ambiente por conta própria, sabe? Sem depender de alguém ir lá e inserir os dados manualmente. Para a época, gente, isso era uma ideia completamente revolucionária. Então, o ponto central é esse aqui. A IoT é basicamente a rede que conecta tudo, de equipamentos industriais gigantescos a objetos do nosso dia a dia. E essa conexão permite que eles coletem e compartilhem dados. É a infraestrutura que faz esse mundo de objetos falantes acontecer. E o que antes parecia coisa de ficção científica, hoje é super possível porque a tecnologia finalmente alcançou essa ideia. Pensa bem, o custo dos sensores caiu absurdamente, a internet ficou muito mais rápida e acessível, e as baterias estão bem mais eficientes. Foi a tempestade perfeita para a IoT decolar. Mas tá, na prática, como é que tudo isso vira um benefício real, palpável? A resposta pode ser resumida de um jeito brilhante com os 3 Cs. O primeiro C é de comunicação. A IoT permite que os objetos informem o status deles e o que está acontecendo ao redor em tempo real. É como se a gente desse sentidos digitais para coisas que antes eram inanimadas. Imagina as possibilidades. Desde um container que monitora a própria temperatura durante uma viagem internacional, até uma fazenda que acompanha a saúde de cada animal em tempo real. A gente está falando de ter acesso a informações que antes eram impossíveis ou, no mínimo, muito difíceis de conseguir. É a gente saindo da estimativa e indo para o fato concreto. Isso nos leva direto para o segundo C. Controle e automação. Agora que a gente tem a informação, a gente pode agir com base nela, e muitas vezes de forma remota ou até automática. Isso não é só sobre ter visibilidade, sabe? É sobre ter controle direto e até deixar os próprios sistemas responderem sozinhos com base nos dados que eles coletam. A máquina basicamente age com base no que ela sente. Bom, se a gente junta comunicação e controle, a gente chega no terceiro e poderosíssimo C: custos reduzidos. E esse é, sem dúvida, um dos maiores motivos para tanta gente estar adotando a IoT. Quando a gente substitui os achismos por dados reais, as empresas conseguem diminuir o tempo de máquina parada, economizar recursos e operar de um jeito muito mais eficiente. É a inteligência se transformando diretamente em economia no bolso. Certo. Então, como uma organização pode começar a usar todo esse poder? O processo pode ser dividido em 4 etapas principais. É como um passo a passo. Olha só, o caminho começa com definir um objetivo claro. Depois, é preciso construir uma base técnica segura para tudo funcionar. O terceiro passo é se preparar para coletar e analisar uma quantidade imensa de dados. E, por fim, é crucial revisar e escolher os parceiros certos para construir a solução completa. Ou seja, não é só sobre tecnologia, é sobre estratégia. E para entender por que isso tudo é tão importante, a gente precisa falar de escala. A dimensão dessa transformação é algo que a gente nunca viu antes na história da tecnologia. As projeções, mesmas de anos atrás, já falavam de um mundo com dezenas de bilhões de dispositivos conectados. Isso dá mais de 6 aparelhos para cada pessoa no planeta. Na prática, o que a gente está construindo é um sistema nervoso digital para o mundo inteiro. Isso tudo nos deixa com uma pergunta final para pensar. Se a gente está saindo de um mundo que conecta pessoas para um mundo que conecta tudo, o que vem depois? Como um planeta onde cada objeto é inteligente vai mudar fundamentalmente a nossa forma de viver e trabalhar? A conversa, com certeza, está só começando.